aconteceu recentemente a perda do Joca, né, o cãozinho que morreu lá no voo. Eu conversei com um dos diretores da Gol. Ele falou assim, não, isso aí realmente a semana foi difícil pra gente, mas nada supera o que a gente passou com o Joca. Eu não sei se é uma coisa do aeroporto que você já se separa de quem você gosta, tal, e na hora do embarque, quase sempre as pessoas perguntam, mas você vai junto com o animal, né? Isso já, parece que já tem um gatilho emocional ali nas pessoas de que no aeroporto acontece aquela separação e essa separação é muito dura no imaginário da pessoa. Quais são as principais dicas, assim? Tem como treinar o animal para ele não se sentir tão estressado? Dá para acostumar o animal com a caixa? Dá, e para mim deveria ser obrigatório. Eu já me coloquei à disposição, quem sabe algum dia alguma companhia aérea aceite, para poder ter um videozinho para todo mundo que vai viajar, porque você tem que fazer um registro antes de viajar com pet. Não é que você chega lá e fala assim, tô com pet. É muito importante as pessoas saberem que os problemas dão frequentemente na caixa. Mas tem o treino que a pessoa precisa fazer, com que o cachorro fique dentro da caixa, que pelo menos antes da hora do embarque esteja devidamente hidratado, fez as necessidades, está tudo ok para poder embarcar. Então eu acho que deveria ser assim, o cachorro não está bem, ele não deveria ir. Alexandre Rossi, conhecido como Dr. Pet, é especialista em comportamento animal, zootecnista e médico veterinário. Desde os 6 anos, ele demonstrava interesse pelo comportamento animal, começando com seus peixes de aquário, que lhe ensinou a fazer truques como passar por argolas e tocar sinos na hora de comer. Esses treinamentos depois se estenderam a coelhos, hamsters, cães, gatos, elefantes, tigres e até hipopótamos. Com base nessas experiências e muito estudo, ele desenvolveu o método Adestramento Inteligente e fundou a Cão Cidadão, a maior franquia de adestramento da América Latina. Dr. Pet ministra palestras e participa de programas de TV, eventos nacionais e internacionais e é autor de 8 livros e diversos cursos de adestramento. Ele não está sozinho nessa jornada. Ao lado de seus filhos peludos Bartô, Bruno, Mia e a querida Estopinha, que faleceu recentemente, ele é uma grande referência no comportamento animal, tanto ao divulgar conhecimento científico quanto em dicas práticas para os tutores. E é com ele que eu converso hoje no Lito Lounge. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Lito Lounge, o local onde a gente traz convidados especiais e tenta extrair os dados da caixa preta do convidado. E hoje a gente está com essa pessoa muito legal que você já viu na introdução aí, Alexandre Rossi, o Dr. Pet. Sim, é um prazer estar aqui, viu? Nossa. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. E olha, temos notícias aí, né, de pets sendo perdidos sim. Em avião. Aliás, eu acho que eu nunca vi uma notícia tão, assim, que comoveu tanto o Joca quanto essa. Quanto o que aconteceu com o Joca. Mas a gente vai falar dele daqui a pouco, que tem muita coisa pra gente falar antes dele. Sim. A Insider saiu na frente na Black November. A gente nem chegou lá e já tem até 40% de desconto. E sabe como é que você chega nesses 40% de desconto? Você escolhe lá um kit de... Eles têm kits com descontos, eles têm descontos na loja. Aí você chega lá sorrateiro assim, fala, vou pegar isso aqui que tá com desconto, maravilha. E aí quando chegar lá no carrinho, sabe o que você faz? Joga o cupom que tem poder. É o Lito 15. Na hora que você colocar Lito 15, ele vai somar com outro desconto e pode chegar até 40%. É impressionante. E se você nunca usou uma roupa da Insider, depois que você usar, você nunca mais vai usar outra coisa. Olha só isso aqui. Olha esta maravilha de tecido, de conforto. É roupa para ir à missa, é roupa para viajar de executiva. Ou também, se você quiser ir de tech t-shirt, ela é tão linda que você vai confortável. Numa executiva também o pessoal vai olhar assim, o cara tá na executiva e ele tá com Insider, então é porque é coisa boa. E é isso mesmo. Então aproveita que eles adiantaram, mas você tem que correr porque os estoques são limitados. Você sabe, não existe matéria-prima no mundo para todo mundo que quer comprar um Insider e que todo mundo tá querendo comprar. Então adianta a sua compra na Black November, porque quando chegar lá na Black Friday, mano, aí você joga pro céu e espera, porque você não sabe o que vai acontecer. E tem mais um negócio, hein? Tem umas camisas que estão vendendo por aí que ela utiliza microplásticos na hora de ser feita ali o tecido.
Mas o que é microplástico? É micro mesmo? Isso acontece que quando você lava e usa, vai liberando esses microplásticos na atmosfera e a gente acaba respirando e não é bom a gente ingerir plástico, não sei se vocês sabem. A Insider não tem isso. Na tecnologia que eles usam, não entram microplásticos. Então adianta agora e já garante as suas peças da Insider, que são maravilhosas e elas apoiam esse conteúdo. Então quando você vai lá na Insider, através do meu cupom LITO15, que tem poder, a Insider fala, pô, o Lito tá reforçando aqui, então vou reforçar o conteúdo do Lito. E a gente vai melhorando assim cada vez mais e você vai ficando mais bonito e mais confortável também. Então aproveita, o link tá na descrição. A gente estava conversando, na hora que você chegou, né, eu estava falando que eu perdi um drone numa praia uma vez. Aliás, eu fiz um vídeo que era o relatório de acidente do drone. Da mesma maneira que eu conto um acidente aeronáutico, eu fiquei contando os erros que eu fiz que levaram à perda do drone. Você pode escrever um longa-metragem com com todos os drones que eu perdi, viu? É mesmo? Você perdeu mais que um? Eu perdi pelo menos 8. 8 drones? Você é patrocinado por a DJI? Não, eu não sou e não eram todos da DJI, não, mas não eram todos muito caros, não, e eu gosto de me aventurar. Eu fico pensando assim, qual que é a chance que eu tenho de sentir que eu estou voando e poder me arriscar, porque quando bate em alguma coisa, não sou eu. Né? E então eu já parto do princípio que cada batida é um milagre de eu não ter morrido. E já aconteceram 8 milagres. Mas você fica gravando as imagens remotamente? Eu gravo remotamente, mas não foram todos que eu tive que dava para fazer isso. Né? Tá. Então, algumas eu tenho a imagem ali do acidente, mas a maioria mesmo se foi, a memória ficou só na lembrança mesmo. Teve uma vez que eu entrei numa nuvem, uma cumulus nimbus, com drone? Com drone, e foi impressionante que eu coloquei todo o controle para descer e ele subiu assim, ó. Só dava para ver as luzinhas. Tava já anoitecendo, só dava para ver as luzinhas piscando. Meu Deus! E aí, mas assim, eu senti assim o poder da natureza dentro de um CB. Aquelas correntes que ficam ali dentro é um negócio absurdo. Não, de longe, imagina, eu estava bem longe e mesmo assim eu vi a velocidade que subiu. Então, assim... E esse você perdeu, né? Sim. Mas foi uma super emoção. O que eu perdi, eu estava gravando remotamente, e aí eu aprendi, né, que esses drones, o sensor de altura dele, quando está em cima de lâmina de água, ele não é preciso. E eu estava mantendo ali 6 metros de... Nossa, tá bom pra caramba. Foi só pelo visual, né? Aí deu para ver a onda vindo assim, aí dá aquela dor no bolso, né? Porque... Sim, porque o seu era um super moderno, né? Não, nessa história que eu perdi todos, não eram todos assim, não. Tinha uns bem fraquinhos, assim. Teve um que valeu a pena ter sido perdido. Um cara, ele foi intencional esse. Ele voou, pilotou o drone para cima de um vulcão ativo. Então, são imagens que ninguém nunca tem, porque quando você chega no vulcão ativo, você vai morrer. Sim, então, ele foi com o drone assim e consegue pegar as últimas imagens antes do drone cair, da lava ali na cratera, um negócio bem bonito. Não sei se você já viu esse. Eu vi, eu não sabia que ele tinha perdido o drone, mas eu vi acompanhando as lavas, eu vi assim, falei, nossa, as imagens são espetaculares, né? São. E além de drone, você já pilotou avião também? Eu já pilotei avião e helicóptero. Você tem BRV ou só fez aulas? Não, isso, eu comecei, a minha ideia era ter, mas eu nunca terminei o curso e longe de ter terminado, mas eu cheguei a fazer provas de navegação, eu aprendi bastante coisa e era assim uma vontade muito grande minha, mas na época eu não tinha muito dinheiro e meu pai não topou pagar. Então eu juntava um pouco de dinheiro e fazia algumas aulas, numa situação bem precária, para dizer a verdade, assim. Eram aviõezinhos bem fraquinhos. Eu lembro que tinha um que a porta estava amarrada com uma corda.
Nesse nível? Nesse nível. E aí, às vezes, a gente voava com aviãozinho, às vezes a gente voava com ultraleve. E no ultraleve, o velocímetro era nem sei se você já ouviu falar disso de alguma vez, mas eu te juro que é verdade. Era um êmbolo de seringa e que ficava flutuando. Então tinha velocidade mínima e máxima, e estolava abaixo lá da linha vermelha e acima ia se desfazer. Ia se desfazer. Então era emocionante, né? Era emocionante. E aí os aviõezinhos também eu lembro que o que tinha mais medo era de estolar e recuperar, né? Porque então, tem que fazer esse treinamento. Tem que fazer esse treinamento, sim. Eu gostava, sabia? Você gostava? Fazer eu fiz com o Cessna 150, que é um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que esses aí que você fez. E eu gostava, assim, de fazer esses treinamentos de stall. Eu não sentia, assim, dá aquele friozinho na barriga inicial, mas você está tão focado ali em como recuperar o avião que tudo bem, né? Bem. Tudo bem. Não, para mim dava, cada vez dava um friozinho, assim. Engraçado, a outra coisa, assim, quando eu ia pousar, eu sempre tinha a impressão que a gente estava indo muito para baixo, sabe? Assim, muito. Eu queria, era sempre, não, vai mais. E aí isso também eu me lembro. Acho que é por causa de ultraleve. Com ultraleve é assim, porque quando você vem com um avião um pouco maior, a atitude não é tão... Assim, você não precisa botar tanto o nariz embaixo. E o ultraleve, ele quer voar o tempo todo, então você tem que botar o nariz para baixo. Deve ser. E que cidade que foi que você fez? Você sabe que eu ia até o aeroporto, até o aeroporto de Congonhas, eu pegava carona com meu professor ali. E aí, eu não lembro, mas era relativamente longe. Não era no aeroporto em São Paulo. Não era em São Paulo? Não era em São Paulo. E eu não me lembro qual que era o aeroporto, mas era uma coisa bem caseira, sabe? Era bem caseira, que eu estava economizando grana. Você estava aprendendo assim, quase na informalidade. Quase na informalidade. E aí chegou, ele se acidentou, o piloto que dava aula, e aí foi aí que eu parei. Mas ele perdeu a vida? Não. Ele quebrou o braço e tal. O fato que ele não pôde me dar aula, e eu achei que estava tudo muito precário, na verdade, né? Tava demais, assim. Bom, medo de voar você não tem, então, né? Olha... Já voou com avião com Não, havia avião comercial, assim? Não, zero. Mas sabe por que eu não tenho medo? Eu sou muito racional, eu acho, né? E eu olho para as estatísticas. Então, quando eu estou num avião, eu penso, um avião comercial e tal, é um dos transportes mais seguros que eu vi nas estatísticas, perde para o elevador. E então não tem por que eu ficar com medo, eu estou na melhor situação para ser transportado. E o segundo ponto é, o que eu posso fazer? Nada. Eu já estou aqui, então eu não me deixo ficar nervoso. Então pode ter turbulência, pode ter o que for, eu fico numa boa. Eu também fico muito tranquilo. E eu contesto esse negócio do elevador ser mais seguro, sabia? Você acha que não é? Eu acho que eu acho que não tem relatório suficiente de acidente de elevador para a gente comparar estatisticamente. De acidentes, tá? Mas você acha que talvez... Eu acho que o avião é mais. É mais seguro. É mais, A gente teve... Eu tenho medo de carro, tá? Pegando serra, indo, tá? Eu fico imaginando em qualquer momento. Eu gosto de ficar visualizando as coisas que podem dar de errado, né? Muita gente é contra, fala que você vai atrair... acidente e tal, mas eu que lido com muitos animais agressivos, se eu não fizer isso, eu acho que eu corro o risco de morrer mesmo, né? Eu acho que na aviação a gente tem é um ditado que fala que é plan for the worst e hope for the best. Então a gente sempre planeja para o pior. Desejo melhor. Eu acredito... Não é que...
É mais do que acreditar, né? É o que de fato funciona, né? Inclusive, isso é uma das DRs que eu tenho com a minha esposa, que ela fala assim, não, vamos fazer isso, isso, isso. Aí a minha mente de um cara que trabalhou há 35 anos na aviação é começar a analisar os modos de falha qualquer que seja o projeto. E aí ela fala assim, pô, você está sempre negativo. Eu falo, não é isso, é que o meu treinamento de aviação, a gente não conta com a sorte. A gente conta com o azar. Então a gente tem que pegar todas as coisas que vão dar errado e mitigar, porque se der, você já tem uma solução. Perfeito. E eu ia te dizer mais assim, eu acho que você ainda está numa situação privilegiada, porque ela falou só que você está sendo negativo. Tá? Para mim já falaram várias vezes que eu estou atraindo o acidente. Ou estou provocando, porque como eu imaginei, a chance de se realizar vai ser muito maior. E a verdade é que eu já fiz muitas coisas arriscadas e tô aqui, tô vivo, tô com os 10 dedos. Eu poderia ter perdido, mas muitas vezes eu acabei me safando por ter tido um planejamento de escape, do que fazer e tudo mais, né? E contei com a sorte também, né? Eu costumo falar isso também, assim, um dos esportes mais perigosos que tem é você saltar aqueles saltos de bungee jump? Wingsuit. Wingsuit. Você fez isso? Não fiz. Tá. É extremamente perigoso aquilo, mas você não vê tanta taxa de acidente para um esporte tão perigoso. E por quê? Porque os caras se preparam muito e eles têm muito medo de fazer aquilo. Então o componente, né, você com medo e mais a preparação, evita o acidente. Então você está completamente certo. Pô, você vai... Eu ouvi falar que você treinou hipopótamo, por exemplo. Eu não chegaria perto de hipopótamo por 2 motivos, né? Um que o negócio quando ele faz cocô, ele gira lá o rabinho dele. E vai para todo lado mesmo, viu? Vai para todo lado. E segundo que, pô, a força que deve ter a mandíbula de um hipopótamo deve ser, sei lá, mais forte do que a... Não tem? Não, digo assim, não, a força é descomunal, você podia ser 1/10 da força, vai te matar facilmente, né? Os hipopótamos, eles esmagam crocodilos grandes, eles... briga a gente não tem a menor... Diante de uma mordida, não tem a menor chance. Acho que, aliás, na cadeia animal, assim, de briga mesmo, o ser humano, quase qualquer um que ele entrar, ele vai perder. Até macaquinho. A gente é muito, muito fraquinho e muito fácil de ser rasgado, né? A nossa pele. A gente vai separar gato, briga de cachorrinho pequenininho. Dependendo da onde que pega a mordida, você morre. Né? Enquanto que eles ficam brigando, claro, eles também correm um risco, mas olha o tamanho deles e na maioria das vezes a gente sai mais ferido do que eles. Gato, então, né? A gente é muito sensível mesmo. Mas os hipopótamos, eles são super perigosos, mas eu tive a sorte de ter conhecido alguns hipopótamos muito legais. Tem o Ramon, por exemplo, que está lá, com a Carla, que cuida dele desde bebezinho e tal. O Ramon é do zoológico aqui de... São Vicente. São Vicente? São Vicente. E ele, assim, é um amor mesmo, assim. Você faz carinho, ele vem, dá pra você ficar apertando as bochechas dele. É mesmo? Uma vez ou outra ele fica meio bravo e dá uma virada, assim. Você tem que só entendeu o tá tempo dele. atento, tal. Mas a gente fez radiografia da pata dele, a gente cuidou dos dentes, a gente fez até 2 programas com ele também. Cuidei dos hipopótamos do Zoopark, que é de Itatiba, né? E aí a gente tinha que treinar eles a várias coisas, né? Uma das coisas que eles me chamaram, me contrataram, era para fazer eles pararem de brigar. Então eles estavam brigando, mas no zooparque onde eles ficam, é um lago, tem um lago bem grande, é um lugar relativamente grande, e eles estavam brigando no meio do lago. Então Alexandre, vem separar a briga dos hipopótamos. E dá para treinar assim? Por exemplo, eu nem sabia que era possível treinar hipopótamo. Cachorro, gato... Hipopótamo, ele tem a inteligência comparada a de um golfinho. O hipopótamo, ele, apesar de ser, o nome é tipo vaca, o cavalo, né, da água...
ele tem mais a ver com... Ele é um mamífero e tem muito a ver a inteligência com de um golfinho que está considerado um dos animais mais inteligentes do mundo. Caramba! Então eles, não só eles aprendem, como eles são muito inteligentes mesmo. Então é super assim, é super tranquilo. E aí, claro, depende do que você vai ensinar, né? Então, no de São Vicente, por exemplo, o que aconteceu? Eles deram uma piscina nova para ele, grande, ele tinha só um tanquinho, e aí foi uma festa na cidade, tudo, para ver ele entrar. E aí já tinha passado acho que 1 ano, eles tentando todo dia o hipopótamo ficou com medo de entrar na piscina. Então eu fui lá para ensinar o hipopótamo a entrar na piscina. E foi super difícil, porque aí não dependia tanto da inteligência, era muito instinto. Mais o medo mesmo. Ele cresceu numa piscina e de repente tem uma outra piscina muito maior e tal, e ele não sentia vontade de entrar. E todo mundo ficava, putz, coitado, né? Ele já está cerceado de ter uma vida num espaço maior e tudo mais, agora que você faz num espaço maior tal, ele acaba não aproveitando. Então, mas no final ele entrou. E não só entrou, mas foi muita emoção, foi muito legal. Assim, legal. Ele se mostrou ali muito, muito feliz. E aí, assim, ainda deu uma boia para eles, boia de barco, e virou um brinquedo. Aí depois ele estragou, depois eu levei outra. E eu tô devendo uma ali, porque eu quase prometi para mim mesmo que de tempos em tempos eu ia levar boia. Mas são caras essas boias boia de iate, de barco, né? Senão ele também esmaga Mas muito fácil. Por que será que a gente se atrai tanto pelos bichinhos assim? Eu falo porque, por exemplo, a estopinha, né? Tem a história da estopinha. Quem acompanha o Dr. Pet conhece a estopinha. Mas enfim, eu lembro, o primeiro animal que eu tive foi um cachorrinho. Chamava Floquinho. E a gente pega um amor ali gigante. Assim, e é um amor diferente de quando a gente tem por um ser humano. Que eu lembro, quando o Floquinho morreu, e eu fiquei sabendo assim, é um negócio... Que sim, quem não passou por isso não consegue nem entender, né? Não consegue nem imaginar. E é comparável, porque eu perdi meus 2 pais, eu perdi meu irmão também. Obviamente, não estou comparando uma perda com a outra, mas a dor que dá é a mesma quando você perde um bichinho. Sim, mas na psicologia se tem comparação em relação, vamos dizer assim, qual que é a probabilidade de você desenvolver uma depressão, uma tristeza profunda, duradoura e tal, com a perda de uma pessoa familiar, um animal, e em muitos casos a probabilidade é maior de você entrar numa depressão por causa da perda de um animal. Tem várias explicações, assim, porque, ou teorias, né, hipóteses, e aí você tem, por exemplo, aquela convivência intensa que você tem de um animal, a confiança que você tem de que você vai chegar, a dependência que faz com que o estímulo materno e paterno traz quase que uma responsabilidade muito grande, e junto com isso vai virando quase que uma simbiose, quase que você depende ali do outro, e está tão acostumado que quando tem a ruptura, às vezes é diferente de, por exemplo, uma pessoa que você gosta bastante, mas você não vê todo dia, vamos dizer, até um laço afetivo ou familiar, mas você vai ver, vamos dizer assim, 2 vezes por semana. É diferente daquele animal que está com você o tempo todo. Então, a angústia... Que depende de você, né? Isso, essa história do depender ativa alguns mecanismos maternos e paternos que, durante a evolução, se você tem um animal que depende de você, normalmente seria o seu filho. Então, é a sobrevivência da sua genética. Quem não teve esse tipo de preocupação, cuidado, como mamífero e tudo mais, dificilmente os genes estão aqui. Então, os nossos genes são de outros animais e humanos que tinham muito essa preocupação, que tiveram essa preocupação, né? Então, quem não tem instinto materno e paterno, dificilmente vai ser um bom pai e uma boa mãe. E não sendo bom pai e boa mãe antigamente, os filhos não sobreviveriam, né? Exato.
né, ainda falando da perda, assim, quando aconteceu recentemente a perda do Joca, né, o cãozinho que morreu lá no voo, você viu, né, os vídeos, acho que o depoimento do dono dele. É impossível a gente não ter uma empatia, né, se colocar no lugar dele e falar, caramba, que... Eu lembro que eu conversei com um dos diretores da Gol e teve um outro problema em um outro voo que não era relacionado ao animal, mas era um problema mecânico, assim, era uma coisa meio grave, assim. E aí ele me falou assim, fazia uma semana que tinha acontecido do Joca, ele falou assim, não, isso aí realmente a semana foi difícil pra gente, mas nada supera o que a gente passou com o Joca. Então, Pega, eu acho que tem notícias que elas realmente bombam, assim, e que pegam profundamente, né? E eu acho que acidentes de avião envolvendo vida, né? Eu acho que acaba tendo um destaque realmente muito grande. Tanto que eu acho que tem um monte de gente que tem medo de avião, eu acho que é por causa... Sim. Dessa desproporcionalidade, né? Da cobertura. Da cobertura, né? Sim. E eu acho que quando a pessoa... Eu acho que é muito fácil da pessoa se colocar no lugar da outra ali na hora do embarque e separar. Eu não sei se é uma coisa do aeroporto que você já se separa de quem você gosta, tal. E na hora do embarque, quase sempre as pessoas perguntam, mas você vai junto com o animal, né? Isso já, parece que já tem um gatilho emocional ali nas pessoas de que no aeroporto acontece aquela separação e essa separação é muito dura no imaginário da pessoa, porque você vai para a cabine e o cachorro vai para o porão. Eu acho que depois tem uma coisa das pessoas quererem ali colocar no mesmo patamar as pessoas e os animais que elas gostam, porque acaba virando membro da família. Faz uma humanização, né? E aí ela imagina que você está pegando um tipo de gente indo na cabine e um tipo de gente, que seria indo na bagagem, no bagageiro do avião. Então, no bagageiro é para a mala. E se você está levando o cachorro lá, você está chamando ele de mala. Uhum. Então, já parte do princípio que é emocionante, é errado, e quando acontece o acidente, pronto. Aí o negócio, porque aí é o acidente, envolve avião, envolve coisificação, né? Não sei como que a gente falaria, mas é uma objetificação ali do animal que está indo no porão junto com as malas, e aquela emoção da separação do... E entra, né, quando você fala dessa humanização, é porque, assim, o animal era inocente. Assim, ele estava bem, e ele... Isso, e essa coisa dele também, exatamente dessa inocência, no sentido de não saber o que está acontecendo. Isso é uma outra coisa, né? Um ambiente que você fala, pô, se o animal não estiver preparado, a pessoa também tem a capacidade de se colocar no imaginário, no local do cachorro. Então ela fica pensando, pô, se eu estou preso numa caixa de transporte, que é o melhor lugar para você transportar, na caixa de transporte, mas a pessoa já fica ali. Me colocou num lugar apertado, estou num lugar escuro, estou num lugar provavelmente frio, barulhento, não estou encostado no chão. E depois vou para o lugar errado. Então isso eu acho que pega assim o pavor das pessoas, sabe? Você chegou a ver, teve um vídeo tem uma empresa aérea nos Estados Unidos que ela só transporta avião, é a Bark Air. Só transporta pet. Só transporta pet, isso, só transporta pet. Sim. Bark Air, que Bark é o AU, né, seria o AU do cachorro. E aí o CEO da empresa, ele fez vídeo, ele viajou no canil. Né? Eu não sei, não é canil, na caixa de transporte. É que eu falo canil porque eu sabia que era canil. E aí eu falei, não, a ideia é boa, né? Porque ele está promovendo o negócio dele, mas assim, não é isso que o cachorro sente. Assim, como o ser humano não tem a mesma capacidade de ficar dentro de uma caixa de transporte como o animal tem, né? Perfeito, perfeito. Até porque eu diria que numa caixa de transporte tamanho normal para o cachorro, ele está bem melhor do que a gente naquelas cadeirinhas.
Olha aí. Ele está deitado e muitas vezes ele escolhe ficar naquela posição, às vezes até dentro da caixa, quando você acostuma. Né? Então pode ser treinado também. A gente pode falar disso, Sim. Quais que são assim, os cuidados, porque tem um monte de gente que transporta pet, e eu recebi milhares de mensagens para fazer um vídeo. Eu já tinha feito vídeos a respeito, e sempre me fizeram perguntas assim, poxa, é seguro transportar o pet no porão? Eu falei, é seguro, mas não é o mesmo nível de segurança que um passageiro. Porque o avião ele é projetado para preservar a vida do passageiro, com o ambiente tudo... Sim. Assim, por exemplo, se tiver um incêndio dentro da cabine de passageiros, o oxigênio não é cortado. Sim. Se tiver um incêndio no porão de e carga... lá já tem o gás que vai tomar... Exato, né? E expulsa o oxigênio. Sim. Então não é o mesmo nível de segurança, mas é seguro. Mas isso eu acho que é uma das piores situações ali, se a gente for imaginar de um risco, é um fogo que você vai tirar o oxigênio para apagar, né? Sim, uma das piores. Uma das piores, E teve também o lance teve um acidente no início do ano passado no Japão, em que houve uma colisão na hora do pouso, e o avião, todos os passageiros evacuaram em segurança, 378 passageiros, mas o avião estava pegando fogo. E os bombeiros, eles jamais se arriscariam para tirar os animais que estavam no porão. Então os animais não foram salvos. E isso, né, a gente entra sempre nesse loop assim, de, nossa, não salvou. Causa uma revolta para muita gente, né? Em defesa dos bombeiros e tudo mais, por mais cruel que seja, existe uma ordem de sobrevivência em um avião. Mas as pessoas odeiam ouvir isso. Odeiam ouvir isso. Inclusive, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre os PCDs. Quem está em uma cadeira de rodas em um avião, na hora de evacuação? Vai por último, não é? Sai por último. Então, existe sim essa ordem, porque a sociedade é assim, o direito Você é quer assim. maximizar o número de sobreviventes, né? E aí eu também penso, numa cadeira de rodas, a pessoa está saindo na frente, ela vai ser atropelada pelas pessoas correndo, tal, é a dificuldade. É o risco, Mas aí também, né, as idosas ou que tem portador de alguma deficiência, tal, é difícil da gente falar para as pessoas assimilar, mas né? Existe isso. Você vai dar umas dicas para a gente de como transportar o animal no avião. Sim. Mas, assim, já teve também, a gente comentou da morte do Joca, a gente vai falar mais sobre ele, inclusive o erro, né? Eu sempre falo isso assim, poxa, aconteceu um erro. A gente não sabe qual que foi. A empresa sabe, ou já investigou e tentou descobrir, provavelmente criou processos para evitar isso. Mas quando acontece um erro na aviação, a gente não pode prosseguir com o erro. A gente tem que parar o processo e começar do zero. Então, quando esse cachorro chegou lá em Fortaleza e não era para ter chegado lá, alguém tinha que ter levantado, acendido uma luz vermelha assim, falou, pá, aconteceu uma coisa errada aqui, não vamos fazer mais nada, vamos parar o processo, e aí entra níveis de supervisão para resolver o problema. O que não poderia era fazer o que foi feito. Tentar consertar o erro desse jeito. Consertar o erro e colocar o animal de volta. Porque parece que saiu recentemente, né, a causa da morte dele foi estresse térmico, acho que é isso. Eu não lembro exatamente. Eu tinha visto cardíaco, mas o cardíaco pode ser por estresse térmico, né? E desidratação mais estresse térmico já é... Né? E é um animal muito peludo. Você pega um animal muito peludo, grande, viajando durante o dia, que é o problema. E estressado, se ele não está acostumado, parece que ele não era a caixa que ele está acostumado, né? Colocaram ele acho que era uma caixa da própria empresa. Da própria empresa, se eu não me engano, também. Então, o que acontece? Só o fato da gente estar estressado, a gente já fica com calor. Com o cachorro é mais ainda, porque o nosso sistema de refrigeração funciona melhor do que o cachorro. O dele de aquecimento funciona melhor, no caso ali do Golden. Então, assim, ele fica acelerado. Se ele não está acostumado, ele pode tentar sair e latir e
e ficar, vamos dizer assim, acionando mais os músculos que, querendo ou não, também consome produz energia, calor durante o dia. No estresse você toma menos água do que você deveria, mesmo que, não sei se ofereceram ou não água para ele, mas ele está no estresse, calor, tudo isso. E sem beber água, você está em uma condição perfeita para você ter uma hipertermia, junto com desidratação e por um problema cardíaco aí para acontecer, tá super facilitado, né? O organismo deles nessa situação é bem mais frágil, né, assim, para ter uma síncope e... Olha, eu não diria que é tão um cachorro que eles aguentam muito, né? Não que a gente deva fazer eles passarem por isso, mas não existe não é uma fragilidade tão grande. Você tem problemas de termorregulação e tudo mais, de cachorros grandes ou peludos, no caso do Golden, para cima, para baixo eles vão muito bem, mas calor, eles começam a ter grandes problemas. Mas é vamos dizer, a falha do organismo dos cachorros mais peludos e grandes é de não conseguir perder calor adequadamente. Se você medica, a termorregulação fica prejudicada. Então, antigamente se falava, medica, e agora não se medica. Então, isso vai e volta das recomendações. Mas, a princípio, os psicoativos, para deixar mais tranquilo, você tira um pouco a capacidade do animal de se autorregular, né? E aí a temperatura... Então, assim, cachorro grande não deveria viajar estressado, ele deveria estar acostumado ali. E ele não deveria viajar durante o dia, tem isso também, né? Não para lugares quentes e tudo mais, né? Mas ali ele não estava previsto para ir para o Nordeste. Não, ele ia para o Centro-Oeste. Que podia estar quente. O ideal seria evitar ali esse estresse térmico, né? E o estresse, né? Um cachorro grande, num ambiente que ele está estressado. E o Golden, ele é um animal que ele é mais tranquilo, assim, de temperamento, né? Mas se você mudar para um dos cachorros mais... é dos cachorros mais mansos. A gente não pode nunca generalizar, mas não tem como você, na média, não ter certeza que, na média, os Goldens vão ser muito mais mansos do que, por exemplo, você falou dos Rottweilers, que, na média, vão ser muito mais agressivos mesmo. Ou os Pitbulls. Né? Sem fazer juízo de valor sobre a raça ou não, mas o Pitbull é um animal que a gente vê bastante na imprensa sobre ataques e tudo mais. Você conhece a história de um Pitbull que uma vez ele se soltou dentro de um porão de um avião? Era um voo da American Airlines. Eu li a matéria, acho que foi em 2004, 2005. Eu li a matéria e eu fiquei impressionado. Poderia ter causado um acidente aéreo, porque ele conseguiu morder a caixa de tal maneira que ele conseguiu se soltar dentro do porão. Isso é relativamente comum, agora a segunda parte nunca tinha ouvido falar, né? E aí ele dentro do porão, as paredes do porão dos aviões, ela é feita com um material que é anti-chama, mas é um material, como se fosse uma lona. E ele conseguiu roer esse material e atrás passam fios de diversos sistemas do avião. E aí começou a falhar algumas coisas no cockpit lá. Aí o piloto viu que o sistema de radiocomunicação ficou inoperante, aí daqui a pouco um outro sistema ficou inoperante e eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí o piloto alternou e pousou em um lugar. E aí quando abriram o porão, o Pitbull estava solto e o porão estava todo rasgado lá dentro, mais malas e o que tinha. Eu não sei o final dessa história, como é que alguém conseguiu pegar esse Pitbull também. Porque imagina o nível de estresse. Não, então, mas aí que tá. É um cachorro que ele é muito, vamos dizer assim, poderoso, de força, né? Tanto mandíbula quanto nas patas. É um cachorro já musculoso, sem ter que fazer musculação, né? E provavelmente esse cachorro, ele não está atacando o avião no sentido de raiva, de fúria. Ele está tentando sair de um lugar que ele foi preso, que ele não sabe o que está acontecendo, que ele não foi provavelmente preparado, e ele está querendo sair de lá. E aí, como que eles saem? Eles saem arrancando com as patas e mordendo com a boca. Bom, ele é forte com as patas, tem as unhas e com a boca, e aí deu azar dele justamente começar a danificar o avião. Mas
isso não tem nada a ver com abrirem e pegarem ele na coleira e ele vir lambendo e tá todo feliz. Tá. A maioria dos pitbulls são extremamente dóceis com pessoas. Agora é o seguinte, quando os acidentes acontecem, eles são muito fortes e eles têm uma sacudida de cabeça e uma mordida muito forte. Então, assim, os acidentes que acontecem são graves e tem muito pitbull. Então, estatisticamente, quando a gente fala que a maioria dos pitbulls são bravos, isso não é verdade. Né? Mas pela quantidade e pela gravidade dos ataques quando acontecem, e pela mídia também, que tudo acontece de forma ali, a divulgação desproporcional, aí a pessoa vê e acha que todo cachorro. Pitbull é ruim. Mas eu acho que a regra de você pegar esses cachorros que são considerados agressivos com humanos e não transportar porque eles vão destruir o avião, isso não tem nada, na minha opinião, isso não tem nada a ver. Inclusive foi banido, a American Airlines baniu essas raças de serem transportadas no porão. Isso eu concordo com a maioria dos comentários ali da matéria de que isso não está certo. Né? Não é medida, porque o cachorro, para começar, não está atacando não é premeditado, né? E não é porque é um cachorro que está mais envolvido em atacar, né, ou pessoas ou tal. Então, assim, um Golden sendo muito dócil, ele tem capacidade de fazer. Então, o que teria que, na minha opinião, ver é cuidar melhor das caixas de transporte. Aliás, isso, 90% dos acidentes, quando eu fiz um levantamento, de uma forma ou de outra, envolvia problemas na caixa de transporte. E quais são as principais dicas? Assim? Tem como treinar o animal para ele não se sentir tão estressado? Porque eu acho que o grande problema, né, de transportar animais é assim, você pega um aeroporto grande como o aeroporto de Guarulhos, e aí você... Agora parece que tem que ir para o setor de cargas, mas antes de ir para cargas, na minha época, você ia para o check-in, aí um funcionário no check-in pegava esse animal e aí descia com ele pelos labirintos que existem em Guarulhos e chegava em um raio-x. E aí, não que o animal passasse pelo raio-x, que aí é maldade fazer ele passar numa máquina de raio-x, mas aí vem o inspetor de segurança, e aí tem que analisar a caixa, ver se não tem nada, e o animal fica ali. Um monte de gente desconhecida passando por um setor de raio-x. Aí depois ele passa pelo portal, e aí vai ficar aguardando alguém pegar ele. E aí esse alguém pega, coloca dentro em cima de uma carreta. Isso, quando pega ele, você está falando sempre da caixa de transporte. Da caixa de transporte, né? isso, sempre na caixa de transporte. E aí essa carreta vai levando ele por um lugar extremamente barulhento, com barulho de motor de avião, porque o aeroporto é um ambiente, tanto é que a gente usa protetor auricular o tempo todo. E aí tem sons muito altos, eu não tenho certeza, mas exatamente, possivelmente de ultrassom. Com algum aparelho, a gente poderia talvez ouvir o que eles realmente estão ouvindo, e às vezes o ultrassom pode ser talvez até mais alto, né? E aí ele vai chegar em um local onde o avião, que é o avião que ele tem que embarcar. E aí ele vai ficar aguardando em cima dessa carreta, ou vai para o chão, e vai ficar aguardando ali todo o processo de embarque, porque ele é o último a embarcar. E aí ele finalmente vai ser embarcado. Aí se está calor, se está chovendo, se é de noite, então o animal fica exposto a todo esse processo. E é por isso que eu falo assim, só transporte seu animal se realmente for extremamente necessário. Porque tem gente que gosta de ficar passeando com o animal para cima e para baixo de avião, não é o melhor a se fazer. Eu acho que na cabine é outra história. Na cabine é outra história. Na cabine porque você está cuidando o tempo todo. Mas eu concordo que é complicado. Se você não precisa levar, né, levar no porão. Agora sim, dito tudo isso, tem milhares de animais que são transportados e que não vão para a notícia porque deu tudo certo. Exatamente. Então, assim, né, milhões, né? Então, eu lembro que eu fiz as estatísticas e tudo mais, e tirando o acidente, a responsabilidade do tutor, que é ou do médico veterinário, porque o médico veterinário deveria primeiro ter visto assim, olha, é um cachorro que não está em condições de voar porque ele não consegue regular a temperatura, ou ele não tem as vias aéreas grandes, porque é um braquicefálico, que é um bulldog ou tudo mais. Então, está acostumado com a caixa de transporte, está saudável, tal. Depois tem o do tutor de
fazer a parte dele, de ter uma caixa de transporte bacana. Deveria talvez ter as caixas homologadas pelas companhias para a gente não ter risco. Mas tirando essas coisas básicas, os acidentes vão para quase zero de morte, de estresse e tudo mais. Todo esse barulho e tudo mais, eu precisaria investigar mais. Eu só sei que realmente quando a gente vai embarcar, às vezes o barulho da turbina é muito alto e todo mundo que está trabalhando com os EPIs, né? Isso. Mas né, eu tinha te perguntado, você falou que tem o treinamento, dá para acostumar o animal com a caixa? Dá, e para mim deveria ser obrigatório, tá? Por mim, assim, eu já me coloquei à disposição, quem sabe algum dia alguma companhia aérea aceite, que eu faço isso gratuitamente para poder ter um videozinho para todo mundo que vai viajar, porque você tem que fazer um registro antes de viajar com o avião, não é com pet, não é que você chega lá e fala assim, tô com pet. Não, eles têm um limite máximo, eles têm diversas regras. Eu lembro, e você falou um negócio interessante, eu lembro que eu trabalhei na United Airlines, eu lembro que a United ela tinha todo um manual de como deveria ser a caixa de transporte. Que ela a tampa tinha que ser de tal jeito, a trava de tal jeito, o tamanho, o animal tem que ser... Tem que virar dentro da caixa. Então tinha todas essas informações. Eu acho que padronizar isso para todas as empresas que transportam já seria um grande passo. Já seria um grande passo, né? Então cada companhia vai falar ali de mais ou menos um jeito, o peso, o tamanho da caixa e tal, mas eu acho que ali é muito importante as pessoas saberem que os problemas dão frequentemente na caixa. E quais são os problemas para a gente poder evitar? Homologar alguns equipamentos seria, eu acho que ainda melhor. Mas tem o treino que a pessoa precisa fazer. Ela precisa saber fazer com que o cachorro fique dentro da caixa numa boa. Né? E isso dá pra gente... E beba água, né? Porque a água ela vai de maneira diferente, né? Isso, que pelo menos antes da hora do embarque esteja devidamente hidratado, fez as necessidades, está tudo ok para poder embarcar, né? Que às vezes você não vai conseguir dar água durante o voo, ou o estresse não vai, porque às vezes o estresse faz com que o animal não queira comer e não queira beber água, né? Então, mas até antes, né, a gente deveria ver um animal que não está estressado até pelo menos antes do embarque. Se já está tudo errado, é a mesma coisa do que eu entendo que quando uma pessoa vai embarcar e ela fala, eu não quero embarcar, o avião tem que parar, né? A pessoa não é... Se alguém fala, não quero mais voar. Ninguém fala, olha, desculpa. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Né? Então eu acho que deveria ser assim, o cachorro não tá bem, ele não deveria ir. Né? Então eu acho que tem várias responsabilidades e várias coisas para serem feitas, e se elas fossem feitas, e que eu acho que são todas viáveis, reduziria muito mais. E aí essa coisa de voar, na minha opinião, de um lugar para o outro errado e tal, aí eu não sei se esses localizadores de Bluetooth, de algum jeito que você ponha na caixa, um rastreador, alguma coisa, para você garantir quando vai voar, que os aviões estão lá dentro. É muita viagem isso? Não, na verdade, esse é um dos pontos que eu não... Como a investigação é dentro da empresa, eu não tenho acesso, mas eu não consigo entender um erro desse. Porque quando a tag é colocada, tanto na bagagem quanto na caixa de transporte, tem um código de barras. Então, esse código de barras, ele é rastreado o tempo todo. Na hora que ele sai do lugar, na hora que ele entra no avião, na hora que ele chega no outro lugar. Então, eu acho que o erro está na hora que foi etiquetado. Entendi. Aí passou por todos esses... Passou por todos os processos como se tivesse tudo ok. Então acho que o erro começou na origem, assim. Agora, como? Aí eu já não sei. Faz sentido, porque senão, vamos dizer, teriam que estar escondendo essa informação. Ih, passou uma que não era. Né? Tipo, seria como botar uma bagagem errada no avião, que pode acontecer também. É tudo rastreado, mas, sei lá, o motorista que está levando uma carreta cheia de bagagem, uma bagagem caiu no chão, aí uma outra pessoa pode pegar e colocar em cima de outra carreta, sei lá. Não é para fazer isso, mas se acontecer, vai... Mas eu acho que para um animal deveria ter uma checagem extra, talvez, né? O AVI, que a gente chama de AVI, né, a sigla, que é o animal vivo,
Não é a VIH? Tem um H? É, a VIH tem, né? Que é o animal vivo, ele tem um procedimento diferente. Ele não é... A pessoa fala assim, não, ele é carga. Tudo bem, um defunto que está viajando no avião também é considerado carga. Mas tem um procedimento diferente, tanto para o defunto quanto para o animal, apesar de ser carga. Sim. Como tem um procedimento diferente para quem está transportando carga perigosa, como bateria de íons de lítio. Tem um procedimento todo especial para carregar aquilo no porão, porque é altamente inflamável. Sim. Então, cada coisa tem o seu compartimento de procedimentos. Sim, todos os protocolos. Eu vi que você trouxe ali, né, a caixinha. São 2 caixinhas, eu pego aqui. Então, assim, uma das coisas, claro que eu só vou mostrar aqui, o procedimento não vai dar para já acostumar ele pronto para viajar, né? Mas para entender o treinamento. Então, assim, o cachorro ele tem que estar acostumado com o equipamento. Então, vamos dizer, não precisa ser, eu vou viajar com esse. Então, e aí é legal eu ver se a companhia aérea aceita o tamanho, porque normalmente eles falam que tem que ser uma medida que tem que entrar embaixo do banco da frente. Então eu tenho que conseguir colocar aqui ou essa aqui. Como eu já viajei com essa caixa, eu sei que essa aqui cabe dá. no banco. E eles são um pouco menos, vamos dizer assim, exigentes com essas caixas moles, porque você consegue ajustar um pouquinho e entrar. Já essas aqui, se tiverem um pouco fora do tamanho... Ela já não entra embaixo do banco. Já não entra embaixo do banco. E aí a pessoa vê lá que, aqui eles permitem 6 quilos. Esse aqui permite 10 quilos. Então, o 10 quilos não é real. Não é real. E aí tem companhia que falou assim, a gente não tem limite de peso. Eu falei, isso beira propaganda enganosa, porque você acha que vai... Não, tem que caber dentro da caixa. Então, para caber dentro dessa caixa, e o cachorro conseguir... Vai ter no máximo 3 quilos. Isso, uns 5 quilos, você ainda vai achar algum cachorro que, troncudinho, perna curta, que vai dar. Mas um cachorro de 10 quilos, ele nunca vai entrar. Então não adianta, isso aqui pesa 300 gramas, então eu posso um cachorro de 9 quilos e 700. Não vai caber, né? Não vai caber. Mais de 5, 6 quilos vai ser muito difícil. Então é uma ilusão. E aí as pessoas às vezes chegam no aeroporto e ficam frustradas. Para viajar, ficam frustradas, é um estresse louco. Né? E aí quando muda, não dá, tem que ser outra caixa, e aí o animal não conhece a outra caixa, não foi acostumado, aí já começa tudo errado, né? Então, a gente vai acostumando o cachorro com a casa dessa forma, a gente vai dando um petisquinho. Olha só, mas esse aterro é muito fingido, hein? E alguns vão demorar para colocar a última patinha lá dentro, né? E aí o que às vezes a pessoa faz? Assim que ele entra a primeira vez, a pessoa vai lá e bate a caixa e conseguir. Então, aí o cachorro fica desconfiado, ele não quer mais entrar. Então, antes da gente fechar, é melhor a gente, se precisar, é melhor a gente colocar o cachorro à força do que na hora que ele está entrando, fechar, tá? Mas é o melhor do... Vamos ver como que ele... Ele começa desconfiado, né? Vai lá, Terry. Né? Então, às vezes, né? Isso, mas só comer aqui, por exemplo, já é ótimo, é o primeiro passo, né? Então, em alguns dias... porque isso é um processo, né? É um processo que vai relativamente rápido para você acostumar e entrar, mas depois você tem que acostumar a ficar fechado um tempinho lá dentro, né? E às vezes a gente faz com caixa que dá para abrir, aí às vezes a gente também acostuma o pet a entrar nessa primeira parte e ele vai acostumando. E aí assim, acostumou com uma caixa, a próxima vai ser muito mais fácil, né? Então, eu falei, você só precisa acostumar com a caixa que você vai viajar. Mas, se você acostumou com uma e tem que trocar, a adaptação vai ser muito mais rápida. Vai lá. To rain, pull up. Tá. Agora vamos dizer que se eu colocar ele à força e já fecha tudo,
é melhor do que eu enganar ele, do que joga, não vai acontecer nada. Ele entrou, fechou, né? Então, assim, esse é o treino, demora Pra caixinha, né? alguns dias. Se eu não tenho tempo e eu preciso viajar daqui a, sei lá, 2 dias e esse treino não é viável, seria o certo, eu posso colocar o cachorro aqui em casa, olha só. Você viu que ele... Você imagina agora se eu tivesse prendido Fechado ele, aí ele, quando eu vou aqui ele fala, não Porque vou. ele ainda tá com medo, ele tá desconfiado. Exato. Será que eu posso ir? Que bonitinho. Mas olha, agora vamos pegar mais uma, só para ver aqui, ó, porque gostei aqui do... Ele se desafiou e deu... Malandro. E já pula fora, Já né? pula fora. Tem cachorro que é mais desconfiado, tem cachorro que é menos. Tem cachorro que joga aqui, a primeira vez ele já entra numa boa. Mas isso não quer dizer que ele vai entender que ele vai ter que ficar aqui. Então a gente coloca aqui. Às vezes eu gosto até de ir com a portinha aberta. Eu falo, não, fica. Eu vou ser insistente com a portinha aberta. Aí ele vê que ele tem que ficar. Não é só a portinha que está prendendo ele lá. E aí depois a gente fecha, caminha de um lugar para o outro e tal. Quanto mais desconfiado, medroso de barulho, mais vai ser traumatizante a viagem. E no caso de cachorrinho como ele, você tem uma grande chance de você conseguir embarcar. E aí para o cachorro é muito mais tranquilo que ele está do seu lado. Isso é uma grande confiança para o cachorro. Para o gato pode ajudar um pouco, mas não ajuda tanto quanto para o cachorro a nossa companhia. Né? Então, para o gato pode ser aterrorizador mesmo estando do lado, né? Do lado. E eu tenho, né, 5 gatos. E tem um específico que quando eu preciso levar ele para algum lugar para colocar na caixa, eu saio igual da batalha, assim, né? Porque o cachorro ele não vai te arranhar. Teoricamente, mas o gato... O gato, eles falam que são 5, como se fossem 5 bocas, né? São 4 patas que te arranham e mais a boca. E a flexibilidade deles para você segurar um gato, né, e colocar ele numa caixa, dependendo da situação, vale a pena entrar com um psicoativo. Então, vamos dizer, você tem que fazer alguma coisa que vai ser estressante demais... você pode dar uma medicação, né? Você vai falar com o veterinário e aí o gato vai ficar muito mais tranquilo, muito mais zen. E dependendo da medicação, ele fica com muito mais apetite também. Então fica mais fácil dele entrar, fica no veterinário. Eu trabalhei nos Estados Unidos, por exemplo, com a veterinária lá, né? E aí vários dos animais em situações de estresse se recomendava mesmo dar a medicação, não fazer o animal passar por aquele estresse. Isso não quer dizer que quando a gente vai viajar com eles de avião, por causa da termorregulação e tudo mais, aí pode ser entre outros fatores pode ser contraindicado. Já está de olho no... Mas ele é bem cauteloso, tá? A média dos cachorros, a média não é tão cautelosa. Tá? Então, no caso dele, o treino demora um pouquinho mais. Mas isso, assim, pelo que eu estou vendo aqui, também é uma questão de dias. Tempo, O fato dele ser mais calminho e cauteloso vai demorar mais para entrar. Mas na hora que ele entrar, ele provavelmente vai ficar bem... Aqui, diferente de um cachorro que fica agitado e pulando e destruindo o estúdio aqui, o lounge, seria mais difícil provavelmente de manter ele aqui dentro. Então... ganhando nota boa isso do que eu ia Dr. falar, Pet, uma nota 8. Olha isso, até. Você engana muito bem, rapaz. E já que você está falando aí, né, de viagem, eu lembro de... Teve alguns casos também desse que o cachorro não cabia embaixo. Era um bulldog. Bulldog não é para nem viajar. E aí, eu acho que ele é um pouquinho maior e não coube. E aí, o bulldog ele nem é para voar, na verdade, né? Já começa aí, porque eu não sei, você que é o especialista, mas o animal que tem dificuldade de respirar
e você entra numa cabine que, apesar dela ser pressurizada, a altitude em que você vai estar é equivalente a 2.500 metros por aí de altura, o animal que já não respira bem ao nível do mar, a 2.500 metros vai ser pior ainda. E para piorar, a moça botou ele em cima, no bagageiro de onde vai as malas. E ele morreu. Eu fiquei sabendo, sim, dessa história. E, sim, colocou no lugar errado. É uma raça que já tem predisposições a ter problema de falta de oxigênio mesmo, né? É uma raça que ela é mais forte, então toda a parte muscular produz, gasta mais oxigênio, então você tem vários fatores errados, né? E a ventilação é diferente. Temperatura e ventilação, né? Mais em cima tende a ficar mais quente. E sem a ventilação, a gente imagina que a caixinha, que por mais que ela tenha, ela já atrapalha a ventilação porque o ar não está circulando da mesma forma. E se você ainda está completamente fechado, é diferente de estar embaixo da cadeira que o ar quente está subindo, tem uma ventilação em volta. Exato. E lá em cima não tem ventilação nenhuma dentro do bagageiro. Mas, Lito, você sabe que eu vejo, né? Eu viajo bastante, eu reparo sempre os cachorros que estão viajando, né? Comigo. E para mim é desesperador, não quando está lá em cima por causa do ar mais rarefeito, mas é quando está embaixo e ainda o ar-condicionado não está funcionando. Então, assim, a pessoa acha que vai estar... Que o problema vai ser lá em cima e tudo. Às vezes, antes de decolar, o avião está um forno, ou acontece alguma coisa antes que demora para as pessoas saírem e tudo. Mas geralmente é muito mais na decolagem que eu vejo que o avião ainda está quente e os cachorros estão passando mal. Isso era uma outra coisa que eu falaria assim, nessa situação, tem gelo. Deveria socorrer e passar gelo nos cachorros, porque você salvaria, né? Esses acidentes que acontecem por hipertermia, você resolve facilmente, não é nem gelo, molhar um pouco o cachorro você já resolveria, já não aconteceria. E quando eu entro, tudo bem, o pessoal, né, tem que falar, porque agora sempre que eu entro com o cachorro, eles falam assim, olha, se tiver despressurização no avião, põe primeiro máscara em você e depois no cachorro. E... Olha lá, ó. Ah, malandro! Espertão. Opa! Por aqui, pronto. Isso. Vai lá dentro pegar agora. A Terry estava comendo o petisco ali. Então assim, a gente sempre é lembrado mas o acidente muito mais provável de acontecer, não que outro não precise ser falado, mas muito mais provável, porque eu já vi acontecer um monte de vezes, é o cachorro começar a passar calor no avião. E aí, água, molha o cachorro. Já... Ai, grande dica, hein? Um gelinho na barriga do cachorro, nas axilas aqui, ó, qualquer lugar, mas aqui ainda eles perdem mais calor ainda, tá? Aqui na barriga porque tem menos pelo e tem uma boa circulação de sangue. Isso salvaria um monte, mas a caixa que eu falei quase que acaba, estatisticamente fica mega ultra seguro, tá? É isso, não, eu tô achando essas dicas fundamentais porque... A aviação é isso, é mitigação de risco. Isso aí a gente está criando, né? Se você está ensinando assim, não, faça isso que você vai salvar muitas vidas, pronto, é só fazer e a gente reduz mesmo esse número, que é baixo, é baixíssimo, mas na hora que for necessário, a pessoa já sabe o que fazer. Sim, e o custo-benefício é muito grande, que é uma dica simples, né? As caixas, tem caixa que é ridícula, que você mexe nela, ela abre sozinha, ou ela se desmonta. Né? E eles vão lá, eles não sabem, né? Quando chega na companhia, não sabe como que é a caixa. Eu não quero mostrar nenhuma marca, mas não tem nenhuma marca, tá? Visível. Mas o que acontece? Uma caixa dessa aqui, ela é ótima para você desmontar e abrir com uma facilidade, mas olha já o que aconteceu. Já caiu ali. Uma peça já caiu, aqui enrosca em alguma coisa, pega, abre.
E o cachorro está solto, seja na cabine você ainda vai conseguir fazer alguma coisa, mas às vezes você está indo pro avião, está no meio do aeroporto, e tem acidentes, tem vários acidentes que acontecem por causa da caixa. E aí é cachorro que fica solto no aeroporto, olha o perigo, né? Uhum. Dentro do avião. Eu já estava viajando uma vez e de repente pulou um gato no meu colo, dentro do avião. E gente, tem um gato aqui. Ele estava viajando em primeira classe, achou que podia deixar ele solto e veio pro meu colo. Ainda bem que veio pro meu colo, porque eu sei segurar e foi procurar, né? Mas às vezes às vezes uma pessoa que tem medo ou que vai, né? Você vê, eu fiz uma vez uma live com uma bióloga especialista em serpentes. E aí, porque a gente que é leigo, e eu imagino isso, por exemplo, eu conheço as pessoas que são leigas em aviação e têm medo de voar porque elas não conhecem o processo. Então é o mesmo medo que eu tenho de encontrar uma cobra no avião, que eu não vou saber, Sim. eu não tenho conhecimento. Sim. E aí ela veio e falou assim, coisas espetaculares sobre, né, eu falei, porque aconteceu um caso recente, acho que na Índia, que o passageiro filmou assim uma cobra pela parede dentro de um Airbus A320. E aí, aquele filme, né, Snakes? Não era uma naja, não era... Não era uma naja. Mas aí, tipo, aquele negócio de, se tem cabeça de tal jeito é venenosa, se não tem... E ela falou, não precisa chegar nesse ponto, assim, a cobra, ela não vai atacar, a menos que ela se sinta ameaçada. Então, se todo mundo ficar na boa, ela vai procurar um lugar quentinho e vai ficar na dela lá. Mas isso é o tipo de informação que tinha que ser ensinado na escola, sabe? Mas isso vale para 99% dos animais. Assim, se você não confrontar, não vai acontecer nada. Isso acontece com abelha, com marimbondo, com cobra, com lagarto. É muito difícil. Ainda mais numa situação assim, o animal vira e ele quer te atacar. Então é na hora que você vai segurar, é na hora que ele sente que ele não tem escapatória. Né? Você tem que deixar a chance dele escapar, né? Até mesmo o tubarão, muitas vezes os ataques acontecem porque você tirou a rota de fuga dele. Então vamos dizer que ele está numa caverninha, alguma coisa, e você está aqui tampando, ele não tem por onde passar, ou ele sentiu que você encostou nele. Tem vários acidentes que a gente acaba provocando por não ter essa noção. Não é só não incomodar, mas é entender a rota de fuga. Hipopótamo mata muita gente. Você vai, às vezes, que ele está voltando correndo pro rio. Uhum. Então, o pessoal está na África lá, né? E aí, de repente, vem o hipopótamo, você tem que sair porque ele vai correr pro rio. Ele nem está enxergando você, né? Ele está enxergando com medo. Então ele vai correr pro rio. Só de você sair, se ele está na água, ele já é mais perigoso, né? E não todos, tem uns hipopótamos que correm atrás das pessoas, tá? Mas muitas vezes eles atropelam mesmo. Olha. Então, assim, você dá o espaço para o bicho, a chance de ataque é muito menor. E também não correr. Tem animais que quando você corre, você... Aí urso, cachorro, vários felinos, vários animais. Quando você corre, você vira um alvo. Virar a isca. Então, como, né, pelo que a gente está vendo, tem que tomar muito mais cuidado com o animal do que a gente mesmo viajando. Eu sei que as pessoas têm medo de voar, eu sei que você tem medo de voar, que precisa ter um cuidado a mais ali, e para isso eu tenho um curso para as pessoas perderem o medo de voar. Que legal. Mas o animal em si, ele, né, tem que ter um cuidado a mais, e eu achei muito legal essas dicas que você deu. Quando você estava gravando Tainá 2, teve que viajar muito com os animais, né? Não foi nem tanto, mas uma experiência que foi engraçada, né? Eu estava indo de São Paulo para Manaus, levando o que seria o Boris, que é um personagem do filme, que é um West, que é um cachorro, né, branquinho e tal. Só que a gente trabalha com dublês. Eu sempre gosto de trabalhar com cachorros dublês, porque aí se um está cansado, vai outro, ou eu tenho que ensinar 30 cenas, preparar 30 cenas, é 10 para cada um. E no filme é só um.
mas na verdade foram 3. Aham. E aí lá a gente no aeroporto, né, tudo preparado, grande emoção, começar o trabalho. E aí fomos embarcar e eu estava com a minha equipe. E os cachorros eles falaram, não, eles não podem embarcar juntos. Assim, eles têm que embarcar juntos. Eu não vou me separar deles. E o resto da turma, não, todo mundo pode ir junto, mas os cachorros não. Aí eu falei assim, por que acontece? Aí tava um cara do seguro, porque os cachorros tinham sido segurados, se eu não me engano, era $1 milhão cada um. E aí o seguro tinha uma cota do máximo de valor que pode levar num avião. Então cada cachorro teve que ir num voo, porque se o avião caísse, desse algum problema, a chance minúscula, mas eles têm algum cálculo. E aí eu falei assim, mas e a minha equipe? Não, essa equipe pode ir todo. Não tem valor, o que importa é o animal. Tá. Aí a gente dividiu e foi tudo certo, mas a gente não pôde levar os 3 cachorros juntos. Isso é tratamento de rainha. A família real lá que não voa junto, né? Como se fosse acontecer um acidente. Aliás, a rainha, eu estava assistindo aquela série... Esqueci o nome da série na Netflix. Como que é? The Crown. The Crown. E aí, eu até podia fazer um episódio, um react daquilo. Que conforme a rainha vai envelhecendo, ela desde novinha, quando ela pega o trono, e aí ela faz viagens para vários lugares. E cada vez dá para ver os tipos de avião que ela estava voando. E aí eu pensando, caramba, se ela sobreviveu a esse tipo de avião aqui, que era construído lá na Inglaterra na época... É óbvio que é seguro voar, porque naquela época era muito mais arriscado. Sim. E ela voava. Sim, muito legal isso. E falando em avião, assim, eu ouvi uma história que você teve uma vez que congelou o pé no avião, é isso mesmo? Ai, não, o que aconteceu? Não foi? Eu tava na Guiding As for the Blind, em Nova York, treinando cachorro com guia de cego, né? E é muito estressante, porque você fica controlando, eu estava controlando as duplas, que é o cachorro e o cego, que não está acostumado a andar com o cachorro. Os dois. Isso, e aí eles ficam bravos e estão nervosos, e tem muita emoção, e tem ônibus que você tem que parar porque eles começaram a atravessar e não era o lugar de... Então você fica realmente muito estressado. Eu não estava com calçado apropriado, congelou meus pés. Era o inverno em Nova York. Em Nova York. Congelou meus pés, fiquei de cadeira de rodas. Bom, de Nova York eu estava indo encontrar a minha família no Colorado. E a gente ia para Boulder. E aí eu estava no avião, não podia encostar os pés no chão. Eu fiquei uns 2 meses assim com esse problema que eu não podia encostar. Então eu estava indo pro banheiro do avião, assim, ó, só com as mãos mesmo. Andando, tipo engatinhando? Andando, eu já estava super bom, porque eu já tinha ficado em Nova York andando de um lado para o outro e tal, e já brincava com a cadeira de rodas. Eu estava ali, eu sabia que não ia ser uma coisa permanente. Eu aproveitei para explorar ali. Então eu estava indo no corredor do avião, indo para o banheiro com as minhas mãos e meu corpo atrás. E aí a minha irmã me vê assim, olha para baixo, e aí nesse segundo eu falei, cara, ela pensou que porque eu não tinha contado isso ainda. Aí veio a sensação de desespero dela, minha. Durou 2 segundos, mas foi uma sensação horrível. Eu falei, não, cara, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Eu falei, não, eu não... Tá, olha, eu mexi o pé, não, tá tudo bem, eu só não posso encostar o pé. Ai, Xande, putz, tal. E aí eu continuei lá, fui no banheiro. Não ia entrar no banheiro do avião usando a mão, né? Mas eu nem lembro, né? Devo ter lavado direitinho. Não sei, não vou perguntar a tua idade, mas você é da época que... Não, pode perguntar, não. Você voa bastante, assim, desde... Qual é a tua idade, mais ou menos? Tenho 51. E eu vou bastante mesmo, assim. Eu já voava quando era criança com os meus pais, depois eu
eu dava um jeito também de conseguir dinheiro e viajava mesmo, assim. Você é da onde? De que... Eu sou de São Paulo, mas eu morei um tempo em Pirassununga, um tempo na Austrália e um tempinho nos Estados Unidos. Por causa do meu sotaque? Também. Eu tenho um sotaque que eu não sei de onde que é. Eu acho que é algum problema de musculatura na língua, é algum probleminha que eu acho que eu tenho. Mas tem gente que repara e tem gente que não repara. Isso é curioso. Mas aí eu viajei assim, muito mesmo, assim. Então você pegou a época do que fumava a bordo ainda? Peguei. E uma vez para mim aquilo era ridículo, porque aqui acaba o fumante, é a primeira fileira depois... E aí a fumaça vem completamente. E aí teve uma viagem que eu passei realmente muito mal, assim, que foi horrível, que vinha muita fumaça. Você estava na aula de não fumante? Eu estava mas estava encostada na de fumante. Na última fileira, provavelmente. É isso. E aí eu cheguei a escrever uma carta para a companhia. Qual companhia que era, você lembra? Eu acho que era American Airlines, mas eu não tenho certeza, tá? Aí eu escrevi uma carta e tudo mais, e aí depois eles me responderam, era por carta mesmo na época, e responderam que eles tinham uma boa notícia para me dar. Eu já logo pensei assim, né? Vai receber um bônus. Vou ganhar uma outra passagem, alguma coisa, né? Aí falou assim, não... A boa notícia que estava é que não ia mais poder fumar a bordo. Mas deve ser dos anos 80 ali, 85 por aí, 86. Mas eu lembro direitinho ali. Eu tava na esperança de ganhar uma passagem. E isso foi um movimento global, sabia? Quando baniram, porque uma grande parte das pessoas fumavam. Então a companhia aérea estava se arriscando a perder um grande número de passageiros por causa da proibição do fumo a bordo. Mas foram em frente, fizeram. E aí, hoje em dia tem um negócio que é pior ainda, que são os fumódromos em aeroporto. Não sei se você já viu um fumódromo. Em aeroporto, acho que aeroporto não, mas eu já vi em alguns lugares que... Na Europa tem isso, assim, um cubículo, tipo uma chaminé, de vidro, que as pessoas ficam lá dentro fumando, e é um negócio assim, que parece uma câmara de gás, que as pessoas vão para morrer, é um negócio absurdo. Mas eu acho que é melhor do que fumar no meio de todo mundo, né? Sim. Eu acho se fizer uma ventilação, uma chaminé, uma ventilação grande de repente, porque senão realmente a pessoa vai sair de lá inteira fedendo cigarro, né? Esse negócio, né, você o brevet não foi para frente, porque falta de dinheiro. Eu também não fui piloto muito cedo, porque era um negócio de elite mesmo há muito tempo atrás. Mas você se afastou da aviação ou você ainda continuou? Porque parece que você namorou com uma comissária de bordo. Sim. Na verdade, eu namorei com 2 comissárias. Olha. E essa primeira que eu namorei não teve nada a ver para me aproximar da aviação. Simplesmente aconteceu, né? Mas... Porque você voava muito, acabava... eu via... Mas você sabe que não foi viajando, não, que eu conheci, não. Essa primeira, que é a Anne, eu conheci ela numa festa. Era uma festa, nem lembro qual que era a festa, mas eu lembro que aí cheguei ali para conversar com ela. E na festa, e a outra foi no aplicativo. Então foram essas 2 namoradas, né? E aí eu fico muito curioso, né? Eu gosto muito de perguntar, e como que é e tal. Então acho que uma boa parte foi através da conversa com elas, né? E você chegou alguma vez voar com a sua namorada? A trabalho? Sim. Então, Anne,
ela não estava trabalhando, mas a gente chegou a voar e ela conhecia todo mundo, né? Conhecia os pilotos, conhecia os outros comissários, comissárias, e eu cheguei a viajar não sei como que chama, aquela cadeirinha extra que tem dentro da... O jump seat na cabine? Na cabine. Né? Na época que podia, né? Então... Que até pré-2001 podia. Não qualquer pessoa, mas o que fosse convidado podia ir ali, era um prêmio, né? Eu voei muito ali naquela... vou muito, que mas legal. eu acompanhava voo como mecânico também, então eu acompanhava muitos voos e fiz muitos voos sentados ali na cadeirinha. Então você voou de jump seater ali. Eu voei e aí uma vez, né, perguntaram se eu não queria... sentar ali, né, na cadeira. Claro que eu quero, mas aí eu fui seguindo todas as instruções direitinho. Hoje não dá nem para conceber isso, hoje né? nem entra mais lá. Eu só conto porque já faz muito tempo, né? A Anne não é mais comissária, já está em outro país, então... Mas é interessante. Porque o fato de você poder sentar ali, né, você que é apaixonado em avião, e já ter uma experiência, né, porque você já tinha pilotado, mesmo sendo ultraleve, ou, sei lá, um paulistinha, um aeroboeiro, qualquer coisa assim. Sim. E aí poder sentar ali e ter a sensação assim, poxa, eu poderia ser um piloto. Não, é demais, é demais. Não, acho que para quem gosta, né, assim, é um trono ali, que você tá ali, foi muito, realmente, assim, muito emocionante, assim, para mim, aquela experiência. E eu também, assim, simulador, na época não tinha os computadores que a gente tem hoje e tudo mais, mas já tinha os simuladores, e eu e meu irmão, a gente se revezava durante a noite para cuidar do avião para chegar, tipo, dos Estados Unidos para a Europa, no simulador, num computador na época que tinha dois, tinha um que chamava MSX e um que chamava Hotbit, na época. Sim, eu lembro disso. Bem no começo, bem arcaico. Para carregar era um parto, mas assim, era demais, porque a gente viu o reloginho tudo muito mal feito, mas a emoção da gente estar cuidando do avião, né? O que a gente imaginava que estava vendo ali. Eu lembro, antes desse ainda, porque o MSX já era avançado para o que eu comecei. Você começou, Eu comecei com o TK-82. Você tinha fita cassete para carregar? Carregava, Que o MSX já tinha um cartucho, né? Sim. Era a fita cassete, carregava, ele não tinha disco rígido, ele só tinha memória RAM. Desligou, perdia tudo, Desligou, né? perdia tudo. Perdia tudo, meu Deus. E aí, o cenário era assim, um triângulo, assim, era uma montanha. Um traço, assim, era a pista. E a gente imaginava que estava realmente voando ali. A imaginação Ai, que barato. Aí hoje, quando a gente vê um Flight Simulator 2024, que agora até o piloto anda por fora do avião, faz walk-around, aí você fala, nossa, para quem imaginava os tracinhos lá e ver o milagre. Eu gosto de VR também, né? Então eu coloco e aí tem uns aviões de guerra e tal. Eu não gosto tanto de ficar ali na guerra, mas eu faço as missões e tudo mais e tal. Eu não faço acrobacia, eu faço as missões mais simples, né? Decolar, pousar, voar para um lugar, para outro. Aí você tem umas marcas que você tem que fazer. Tem que atirar nos pontos, mas é super emocionante e dependendo... Nossa, eu vomito, dependendo... Era o que eu ia te perguntar, porque eu também enjoo. Eu ponho o VR... E eu faço uns voos e daqui a pouco eu tô todo enjoado. E tem que tomar Vonal, tem que... Então, eu não cheguei a vomitar ainda, mas fica... Sabe quando estraga o seu dia, aquele enjoo? Sim. Não, para mim eu tenho isso também. Então eu faço um pouco, dependendo do voo eu já paro, porque dá... E dura às vezes horas, né? Esse enjoo. Acho que eu não experimentei ainda tomar Dramin antes. Acho que vou tomar Dramin antes de... Tem que ver se não vai dar sono. Não dorme no meio da depois você me conta. Alexandre,
Foi muito legal ter eu você também aqui, gostei, viu? cara. Esse é papo de lounge mesmo, de aeroporto, assim, conversar sobre aviação. Sim, E, sim. pô, aprendi sobre hipopótamo. E gostei do seu lounge, viu? lounge. Tá chique aqui, viu? Obrigado. O pessoal aprecia bastante as dicas que você deixou aí. Legal. Se você curtiu, ó, deixa o like aí e deixa a sua opinião sobre o podcast. A gente vai trazer bastante gente interessante aqui para conversar num lounge, assim, descontraidamente e extrair esses dados aí da Caixa Preta que, né, foram muito legais. Obrigado, Alexandre. O Dr. Pet. Então, aí, tá na descrição do vídeo, tá todas as arrobas dele. E segue para ter essas dicas do animalzinho, para viajar e tudo mais. Um grande abraço e até o próximo lounge.